Gênesis capítulo 34, versículo 1. Só um versículo da palavra de Deus. Aleluia. Gênesis 34, versículo de número 1. Quem achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Meus queridos, eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite. Para nós meditarmos no texto que nós acabamos de ler. Eu quero dar um tema, é a mensagem de hoje à noite. Nós vamos falar sobre uma moça chamada Diná. Diga após a minha pessoa. Uma moça chamada Diná. Esse texto destaca o momento de infelicidade desta moça chamada Diná. Diná foi a única filha moça de Jacó. Seu nome significa julgada. Segundo os estudiosos, Diná possuía cerca de 15 anos de idade quando se envolveu em paixões perigosas com Siquém, príncipe daquela terra, trazendo sérias consequências para ela, seus pais e irmãos, e os próprios homens daquela terra. Vejamos. Primeiro, que eu quero destacar aqui para nós compreender acerca da história desta moça é a importância de Diná nas Escrituras. Os irmãos é sabedor que Diná era filha de Jacó com Leia, após Leia já ter dado alguns filhos a Jacó. E esta moça, ela vai se destacar em um trágico acontecimento, porque ela não deu ouvido a seus pais ou a tradição judaica que o cercava. Diná foi uma jovem que descobriu a infelicidade de uma forma terrível, difícil e até mesmo perigosa. Estava orando e perguntando a Deus acerca de uma palavra para hoje à noite. O Senhor colocou essa palavra ao meu coração, porque os dias de hoje que nós estamos vivendo, há uma necessidade também de nós falar sobre jovem, de nós destacar alguns temas a respeito da juventude. Glória a Deus. Então, eu achei oportuno e por bem obedecer ao Espírito Santo sobre esta palavra. A importância dessa jovem por nome de Diná nas Escrituras é tão importante que nós vamos destacar em alguns pontos aqui nesta noite a sua trajetória na época em que viveu. E o primeiro ponto está em Gênesis, no capítulo 34, versículo 1. E Diná
é dito que Diná saiu a ver as filhas da terra. Essa frase indica que ela fez amizade com as moças mundanas que habitavam naquele lugar. Aleluia, Deus. Diná foi influenciada pela vida mundana de outras moças de sua idade, que viviam naquela sociedade pagã. Nós não podemos nos esquecer que Diná tinha muitos irmãos, que Jacó tinha 4 mulheres, e cada uma delas dera filhos a Jacó, mas ela não tinha uma irmã sequer para conversar, dialogar, se compreenderem melhor entre elas. Ela tinha essa curiosidade de fazer amizade com outra espécie igual a ela, porque no ambiente que ela vivia só tinha homens. E é fácil nós notar que uma moça vivendo onde só tem homens, ela quer ter uma amizade feminina. E Diná teve essa curiosidade. Só que a curiosidade que ela teve não foi bem sucedida na sua vida. Porque após Jacó sair da casa de Labão, seu tio, depois de aproximadamente 21 anos, que já estava vivendo e cuidando do rebanho de Labão, e o próprio dele também, chegou o momento dele sair de lá e ele foi andando, e depois passou pelo Vale de Jaboque, recebeu uma transformação de caráter, teve um encontro com Saul, seu irmão, e Deus interveio, e o seu irmão o recebeu muito bem, e ele, desviando o caminho de não seguir ao território de Edom, seu irmão, ele segue a outra linha, e a linha que ele segue dá de cara exatamente com este território que conhecido como Siquém. E lá ele compra um pedaço de terra e arma a sua tenda e vai viver ali. Só que Siquém, a povoação de lá, ficava observando os costumes de Jacó, a tradição de Jacó, e viu que entre eles tinha muitos homens, mas só tinha uma moça jovem, e ela era uma jovem bonita. E um homem por nome de Amon, o seu filho Siquém, observou aquela jovem e se interessou por ela, mas não tinha como se aproximar, porque a jovem era cercada de homens da família. Como se aproximar de uma jovem se ela está no amparo dos seus familiares? Enquanto ela está perto, enquanto ela está na obediência, enquanto ela está reservada, ela está guardada. Mas Diná resolveu sair de perto da proteção da família. Diná resolveu passear, e além do que ela podia. Provavelmente ela procurou um momento de um descuido de Jacó. Os seus irmãos estavam no campo trabalhando, e ela deu uma saída porque ela viu que em volta dela tinha muitas moças, e ela queria fazer uma nova aliança, ela queria fazer uma nova amizade, e se aproximou das moças pagãs, que não tinham o mesmo costume, que não tinham as mesmas tradições, que não tinham a mesma fé, que não conheciam o mesmo Deus, que estava distante de conhecer quem era Deus, mas ela não pensou nessa possibilidade que esse negócio ia dar errado, e se envolveu com uma aliança errada. E Siquém, filho de Amon, estava de olho. Eveu, ele estava de olho nela. E com certeza ele se aproximou
ele dialogou, de alguma forma, aquela jovem se deixou se influenciar pelas moças pagãs. Porque a moças pagã da sua época não tinha um costume, a preocupação de guardar a sua virgindade para o momento certo, para o tempo certo, segundo o propósito de Deus, como Diná foi instruída. Ela viu que as moças da época eram as moças mais assanhadas, umas moças mais toadas, umas moças que não tinham muitas regras, sabe? E sem medo de errar, Diná tinha as regras sobre ela, sim ou não? Tinha muitas regras. E tem gente que se cansa de regras. Tem gente que acha que regras é ruim. Aleluia, Deus. E quer ficar solto. Quer criar asas para voar. E essa jovem quis ficar mais aliviada, mais à vontade. E se deixou se elevar. Mas no momento em que ela deixou se elevar, algo deu ruim para ela. Porque este jovem, que não conhecia Deus, por nome de Siquém, quis conhecê-la de uma forma que, na tradição judaica, isso era uma doidice acontecer. Era um erro. Com certeza ele falou para ela, para deitar-se com ele, como era costume dele. E ir até a moça pagã e com certeza falar, e ela ceder, porque ele era príncipe. Mas Diná não podia. Diná tinha regra, Diná tinha conhecimento de Deus, Diná era uma menina crente, uma moça de fé. Provavelmente ela foi dizer um não. E um não que ela deu, e pensou que Siquém ia ouvi-la e entender o não, tomou forçadamente e humilhou sexualmente. No nosso linguajar, no nosso português, ele estrupou ela. E agora? Para quem é de Israel, perder a sua virgindade fora do casamento, isso é uma loucura. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. E abrindo parênteses e trazendo para hoje, no tempo da graça em que nós estamos vivendo, ainda é uma loucura. Diante do Senhor, ainda tem consequências sérias. Porque é do agrado de Deus que uma moça, uma jovem, espere no tempo do Senhor. Espere direitinho. E todas elas que dão um passo na frente para deixar acontecer sem ser no tempo de Deus, sem ser depois de um casamento com a pessoa certa, com a pessoa que escolheu, observou, viu se tinha caráter, viu se dava bem com a família, viu se era trabalhador, viu se era estudioso, viu se era obediente à igreja que congrega, viu se estava na mesma fé, na mesma doutrina, na mesma linhagem. Então, ultrapassar na frente desses requisitos que eu estou citando aqui nesta noite, alguém vai chorar depois. E vai ser algo sério. Porque em vez de receber a bênção de Deus, recairá sobre essa pessoa a maldição. Porque não ficou de acordo com a vontade de Deus. Quem está entendendo? E ele forçou, humilhou, deitou-se e a usou. E agora que ela está usada, humilhada, o pai dele, após saber do acontecimento, vai até Jacó para ter uma conversa e resolver essa situação.
Mas tudo isso só ocorreu, tudo isso só aconteceu porque ela se misturou com moças pagãs. Quem está entendendo, igreja? Se ela tivesse ficado na dela, se ela tivesse esperado em Deus, se ela tivesse debaixo da proteção familiar, ela ia ter o varão certo e Deus ia abençoar o seu casamento, como fez Rebeca. Mas ela resolveu fazer uma associação, uma aliança com quem não deveria fazer. Meu Deus. Em segundo lugar, que é o segundo ponto, em Gênesis 34 e o versículo 2, está escrito, o escritor sagrado de Gênesis afirma que Siquém, filho de Amon, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. O tratamento que Diná recebeu foi o dado a uma prostituta. Olha aí que situação. O tratamento que ela recebeu foi um tratamento de uma... Foi dado como um tratamento de uma prostituta. Era humilhante para uma moça virgem se relacionar sexualmente com alguém antes de se casarem legalmente. Assim como está escrito em Gênesis 34 e o 31. Eu vou ler para você entender. E eles disseram, os irmãos dela, faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Então, Deus não tinha esse projeto para Diná. Tem gente que dá um passo errado na vida e quer culpar Deus. Quando depois está debaixo das consequências da atitude, quer culpar quem? Deus. Parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não viu isso, parece que Deus não vai fazer aquilo, mas na realidade não é Deus o culpado, é a atitude que nós tomamos no dia a dia cotidiano. E essa atitude, se ela não refletir agora no momento que nós estamos tomando, ela vai refletir amanhã. E quando ela refletir amanhã, vem acompanhado com dores, com sofrimento e com lágrimas. E Deus, Ele é um Deus tão bom, que Ele alerta como deve o jovem se comportar, como deve os irmãos se comportar, como deve a liderança se comportar. Por quê? Porque Deus só quer o melhor para o seu povo. Deus não quer nada ruim para o seu povo. Deus alerta, Deus exorta, Deus fala para evitar o pior, para evitar o mal, para que o mal não nos alcance, para nós viver debaixo da bênção e não debaixo de maldição. Mas tem gente que quer pagar para ver e teima e passa na frente e desobedecem. Aí daqui a pouco as contas batem na porta. E agora? O que fazer? É enfrentar as consequências. É assumir as consequências de nossos atos. Começou apenas com uma simples curiosidade de fazer uma amizade com pessoas que Deus não queria que fizesse. Começou apenas com um simples sair de casa enquanto os irmãos estavam no trabalho, enquanto o pai se descuidou-se, ela foi até ali, eu vou só até ali. E esse até ali foi o suficiente para marcar uma catástrofe na família de Amon e na família de Jacó. Ei, irmão, preste bem atenção nesta noite, porque o Pai vai bradar aqui nesta noite para nós. Tuas famílias
entraram em uma cena perigosa porque uma jovem não quis dar ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Ela estava livre de passar por essa humilhação. Mas Diná, com 15 anos de idade, pensou que já era dona do seu nariz, pensou que já podia tomar atitude, pensou que já podia se decidir na vida e deu o passo errado. E agora está debaixo de humilhação que quem olha para ela diz assim: é prostituta. Meu Deus. E agora, quem quer passar por isso? Quem quer olhar os olhos da vizinhança em cima de si e dizer assim: não tem valor. Ninguém quer, mas Diná passou. O povo da época que vivia em volta de Siquém eram os filisteus, cananeus, e eles estavam de olho no ocorrido, porque aquela coisa espalhou e ficou difícil para Jacó e a sua família. Terceiro ponto, em Gênesis 34:12, o rapaz já abusou sexualmente de Diná, mandou Jacó aumentar o valor do dote da moça para tentar consertar o seu grave erro. Siquém já viu que tinha errado. Ele já viu que tinha violentado Diná. Ele já viu que o pior já tinha ocorrido. Meu Deus. Aí ele queria consertar com o dote. Porque pelo que nós sabemos, o dote se dá antes do casamento. Para depois, na hora de noivar, quando dá o dote aos pais, para marcar aquela aliança familiar entre os pais da noiva e entre os pais da moça, para fazer uma aliança familiar, se dá um dote que o pai pede. Mas ele agora quer dar o dote depois que ele já tinha violentado, depois que ele já tinha quebrado toda a aliança que existia entre a família de Jacó. Já tinha feito a moça pecar contra Deus, mas ele queria cobrir com bens materiais. Ele queria cobrir com bens materiais. E eu quero dizer nesta noite alto e bom som que não se cobre com bens materiais uma ação de um ato sexual. Meu Deus. Porque Deus não quer ninguém se vendendo por coisas materiais. Ele é santo e o seu povo tem que ser santo. Depois que violentou e fez aquele ato, agora quer cobrir com um dote. Ou seja, vamos agora agradar os pais com dinheiro. Meu Deus. Mas agora é tarde. Agora é tarde. Entretanto, os irmãos de Diná fingiram aceitar a reparação até que se vingaram do ultraje que sua irmã mais nova sofreu, matando todos os homens daquele lugar. Gênesis 34, versículo 25 e o 31. Quando Amon falou para Jacó: meu filho, a alma dele está enamorada da alma da tua filha. E aí aconteceu uma coisa, a gente quer fazer um reparo. Me diz quanto é o preço dote da tua filha para que eu possa fazer um casamento lícito do meu filho com ela. Aí Jacó disse: mas já aconteceu o ato? Já. Em nosso meio não se faz assim. Em nosso meio tem uma tradição. E outra, eu vou esperar os meus filhos chegar do campo, que eles estão no campo. Eles também têm direito de falar alguma coisa. Aí os rapazes estavam trabalhando no campo. Daqui a pouco ele chega, e quando ele chega, ele encontra esse comentário. E aí, essa jovem tinha 12 irmãos.
E esse idoso irmão não gostou do que escutou. Como é a história, Diná foi violentada, desfizeram de nós, mexeram com a nossa moral. E ele está propondo o quê, pai? Aí a moça estão propondo para pagar o dote da moça, para fazer um casamento, para o negócio ficar bonito, para não trazer mancha nem sobre meu filho, nem sobre a filha de vocês. Fala o seguinte: me diga o dote, nós pagaremos, entrega as filhas de vocês para nós casar e recebe as nossas filhas para vocês se casarem. E faremos uma aliança de um povo só. E o que é nosso, aleluia, é nosso. O que é de vocês é de vocês. Mas dentro dessa terra aqui, vocês vão ter como crescer. Pode negociar, pode crescer em nosso meio, porque a terra será nossa. A terra será nossa. Então a proposta parecia boa, mas os irmãos estavam feridos. Meu Deus. A proposta parecia uma proposta extraordinária, mas a família de Jacó estava ferida. E os irmãos estavam querendo fazer outra coisa. Aí, Levi e Simeão olhou para Amon e disse: olha, tem um jeito, tem uma solução. Qual? É que nós não podemos dar nossas filhas para vocês casar, porque nós temos uma tradição, todos nós, a partir de 8 dias de nascido, nós somos circuncidados a pele do nosso prepúcio, e vocês só tem um jeito, se vocês também fazerem a mesma coisa, para que nós podemos ficar com a marca dessa aliança. Aí vocês fazem a marca e terá uma aliança com o nosso Deus, porque nós só servimos e adoramos a um Deus só. Vocês têm muitos deuses entre vocês, mas se vocês fazerem uma aliança com o nosso e fazer essa cirurgia, nós já aceita. E aí você paga o dote, as nossas filhas serão de vocês serão nossas para casamento, e aí nós faremos uma aliança de um povo só. Mas a Bíblia diz que Simeão e Levi estavam fazendo esse acordo com falsidade. Meu Deus. Era só da boca para fora. Porque na realidade, Simeão e Levi estavam querendo matar Siquém. Os outros irmãos dele não estavam sabendo que o interesse dos dois era vingança. Jacó pensou que o pacto era sério. Os outros 10 irmãos pensou que o pacto era sério. Mas só Simeão e Simeão e Levi tinham se combinado. Se eles aceitarem, tu tá lembrado qual o momento mais de fraqueza que nós ficamos quando nós fizemos isso? No terceiro dia. No terceiro dia a gente ficou sem força. No terceiro dia deu febre. No terceiro dia a gente não podia nem andar. Lembra? O outro lembra. Eles vão ficar assim também. Aí a gente deixa eles fizerem depois que eles aceitarem. Quando eles fizerem, a gente conta os dias. No terceiro dia nós ataca eles. Os homens não vai dar nada para nós, porque eles vão estar fracos. Só que Simeão e Levi esqueceram que após fazer aquele pacto, está fazendo um pacto com Deus. Meu Deus. Que depois daquele pacto, aquele povo se tornou um povo só com eles. E Deus estava naquela aliança, depois daquela concordância. E eles olharam e disseram: é só isso, é? Só, amor. Tu e Siquém, vai lá no teu povo, diga que todos os homens, cabe nenhum. Conversa com eles, se eles aceitarem, vocês nos avisam, e aí a gente faz aliança. Diz a Bíblia que o pai desse moço achou tão fácil. O moço também chegou para o seu povo e contou a situação. Disse: olha, aqueles homens querem fazer uma aliança com nós com ele. As nossas filhas podem casar com os filhos deles, e as filhas deles podem casar com os nossos
filhos. Porém, eles só concordam através de uma situação só. Se nós fizer a aliança que eles fizeram. Se nós fizer o pacto da aliança, que é fazer o corte nosso prepúcio, e aí nós faz aliança com Deus dele. Se nós não fizer, ele arruma a tenda dele, pega a filha dele, Diná, e vai embora. E isso a gente não quer. E a Bíblia diz que o povo daquele local era temente e honrava Amon e a Siquém. E deram ouvido. E fizeram o pacto. E fizeram a cirurgia. Meu Deus. Quando eles souberam que fizeram a cirurgia, então aguardaram 3 dias. Aleluia. Aguardaram. Isso está em Gênesis capítulo 34, versículo 25 ao 31. E por aguardar os 3 dias, no 3º dia, os homens estavam na cama, fracos, sem força, com as mulheres cuidando deles. Gente, eu quero dizer à igreja aqui nesta noite que nós estamos falando de um povo que não era tão pequeno. Era um povo de um número bom. E daqui a pouco, Simeão e Levi afiou a espada. Meu Deus. E quando chegou o 3º dia, eles invadiram o lugar. E nenhum homem podia ter força para lutar. Simeão e Levi matou sozinho todos os homens daquela cidade. Aquela noite foi muita viúva chorando, que eles atacaram à noite. Foi muitos filhos chorando, porque seus pais estavam mortos. Morto depois que fizeram uma aliança com Deus. Morto depois que fizeram uma aliança com as tribos de Israel. Morto porque foram enganados. Enganados por quem? Por Levi e Simeão. Por quê? Porque Diná saiu do lugar dela e foi fazer uma aliança que não era para fazer. Meu Deus. Viu como o negócio começou pequeno e se tornou uma bola de neve? Viu como a coisa ficou tão perigosa que tanta gente morreu, tantas almas se perderam por conta de uma simples ação que uma jovem fez. Eu quero dizer a você aqui nesta noite, preste atenção na sua atitude. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vigia mais com a tua atitude. Veja e reveja se é isso mesmo que você quer para a sua vida e para a vida da sua família. Note que as consequências, quando vêm, elas só não vêm só para você, ela vem para você e para onde você mora e vai envolver todos da sua casa. Todos. E quem vai arcar com as consequências de alguém que está se deixando se elevar pela vontade da carne? Quem vai? Numa noite de domingo como essa, culto de celebração ao Senhor, mas o Espírito Santo que está bradando aqui nesta noite, está dizendo para nós aqui nesta noite, que tem coisas que podem vir sobre as nossas vidas, mas nós podemos evitá-las hoje. Nós podemos evitá-la. Mas quando a teimosia é maior, quando o coração já está entregue a uma desobediência, quando a pessoa resolve pagar para ver, o que vai acontecer? É que vai ver. Vai ver com os olhos, vai se arrepender, mas vai ser tarde. Aleluia. Aleluia. Quando os outros filhos de Jacó souberam que os homens estavam tudo mortos e quem matou foi Simeão e Levi, invadiram o local e trouxeram de lá os gados, as ovelhas, os despojos,
trouxeram tudo que pudesse trazer, que tivesse no seu alcance, porque era tradição na época que quando alguém vencesse uma guerra, trazer os despojos dos seus inimigos. Então eles pegaram tudo daquele povo. E as mulheres e os filhos trouxeram também. As viúvas chorando, os filhos chorando, e trouxeram todo mundo para dentro dos territórios de Jacó, que o seu nome já tinha sido transformado para ser Israel. Aí Israel olhou e disse: que doidice foi essa que vocês fez comigo? O meu povo ainda é um número pequeno. Nós vamos cheirar mal as nações em volta de nós. Ou seja, Jacó se preocupou com a tamanha crueldade e a falta de um testemunho eficaz perante aquele povo. E Jacó ficou com medo que os cananeus, os filisteus, invadissem a casa dele e matassem também ele e sua família, por conta das atitudes dos seus filhos. Meu Deus. Jacó temeu. Então a resposta deles, que está no capítulo 34, versículo 31, foi essa. E eles disseram a Jacó, depois Jacó se preocupou: faria, pois, ele a nossa irmã a uma prostituta? Ele não ia fazer de Diná mais uma prostituta após o casamento. Mas, só que os irmãos de Diná estavam com orgulho ferido. E a pior coisa nesta vida é alguém com orgulho ferido. Orgulho já é ruim, ele ferido. Eles estavam com orgulho ferido, porque Diná foi violentada. Quarto ponto: a vida de Diná traz lições espirituais muito importantes para as moças cristãs dos nossos dias. Seu envolvimento com mais companhias corrompeu sua vida moral e espiritual. Presta atenção nisso aqui. O envolvimento de Diná com aquelas moças em volta dela, pagãs, trouxe sérias consequências na sua vida moral e espiritual. Você sabe discernir a diferença, o que é moral e o que é espiritual? Espiritual é a definição da vida de nós com Deus. A moral é a definição do nosso bom caráter perante a sociedade que nós vivemos. Então, como ela foi violentada, abusada, logo mexeu com a sua moral. Só que mexendo com a vida moral, mexe também com a espiritual, porque ela foi contaminada. E tem gente que a vida moral está contaminada, a vida espiritual derrubada, e a pessoa não se acorda para buscar socorro de Deus. Aleluia. Para buscar socorro do Senhor. A coisa pior que tem é você olhar para um crente que você sabe que é cheio do Espírito Santo, ou cheia, que estava sempre no fervor espiritual, e daqui a pouco a pessoa despenca, perde todo o desejo, perde tudo, mas a pessoa não se acorda. Você sabia que tem gente que cai, fica caído, mas a pessoa pensa que não caiu? Como é que é isso? Está caído e pensa que não caiu. Eu vou dar um exemplo aqui sem citar o nome. Alguém dessa congregação caiu. E eu de imediato chamei a atenção e repreendi e coloquei em disciplina. E a pessoa está por todo canto por aí
pregando e louvando nos altares da igreja. Aqui está caído. Aqui está em disciplina. Mas a pessoa está por aí atendendo escala. E chegou para mim e disse: enquanto eu não voltar às atividades aqui, eu estou assumindo as atividades aí fora para eu não morrer espiritual. Oh, meu Deus do céu. Eu disse: você já está morto, querido. Só que você que não sabe ainda. Você não vai morrer mais quando que você já morreu espiritual. Você tem que buscar a ajuda de Deus, para Deus te perdoar e te dar vida de novo, porque a sua vida espiritual está morta. Mas a pessoa pensa que está vivo. A igreja entende isso aqui que eu estou falando, né? A pessoa pensa que está vivo. Aí eu estou atirando, entendeu? Estou me sacudindo lá fora assim para eu não morrer. Eu olhei para o céu e disse: eu não acredito que eu estou ouvindo um negócio desse. Mas eu vou dizer: você já morreu. Oh, Jesus amado. Aleluia. E ainda está fazendo os outros correr perigo para não morrer também, irmão, quando está passando. Oh, Jesus. Minha oração é para que Deus venha acordar a consciência dessa pessoa. No nome de Jesus. Porque está cauterizada. É necessário nesta noite nós fazer uma reflexão na nossa vida espiritual, para saber se nós realmente estamos bem com Deus. Mas tem gente que já fez uma reflexão, já sabe que não está bem, mas continua no fundo do poço. Meu Deus. E se alguém dá a mão para tirar do fundo do poço, acha ruim. Deixa eu me afogar nesse rio da vida. Mas que o Senhor desta noite use de misericórdia nesse lugar e possa despertar essa consciência que está cauterizada, para que haja uma ação do Espírito Santo e possa ressuscitar essa pessoa de novo. Aleluia. Moral caída, derrubada, vida espiritual caída. Diná estava dessa forma. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo escreveu: não vos enganeis. Aleluia. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que é que tem influenciado muita gente à queda? As más conversações. Meu Deus. Eu vou dizer de novo. Sabe o que é que tem derrubado muita gente da presença de Deus? As más conversações. Aliança pagã com gente que não quer nada com Deus. E a pessoa que tem algo com Deus faz uma aliança, faz um pacto, se aproxima, fica junto e depois ficam nas más conversações. E qual é o resultado disso? Queda, morte espiritual. Foi o apóstolo Paulo que falou, que escreveu, o homem mais usado do Novo Testamento, que se você ficar com mal conversações, você vai corromper os bons costumes. Vai corromper você. Você hoje tem um raciocínio bíblico, uma linha de pensamento bíblica, uma obediência, um tremor a Deus. Mas quando você se aproxima de gente que não tem nada com Deus, nada de Deus, e você vai convivendo com essa pessoa, ouvindo-a todo dia, recebendo conselhos, daqui a pouco, aquilo que você achava que era errado, está certo. E o que você tinha convicção que era certo, está errado. E aí você desembala
e não consegue ver o precipício que você está descendo. Mas a congregação que está viva, que está em volta de você, está notando e está vendo o quanto você caiu. Aleluia. Meu Deus. Só tu que não percebe. Só tu que não vê. Só tu que não está entendendo o negócio. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo. Para numa noite como essa, ele chegar nesse lugar e bradar através da sua palavra. Para dar uma chacoalhada na sua vida e dizer assim: se desperta! Como Paulo escreveu a sua carta em Éfeso, no capítulo 5, verso 18. Desperta. Capítulo 5, versículo 14, melhor dizendo. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Para Cristo te esclarecerá. Tem que haver um despertamento espiritual. Aleluia. Me diz aí como é que está, se encontra uma pessoa que está dispersa, que está faltando um despertar espiritual. Qual é o estado desta pessoa? Aleluia. Eu nesta noite não estou esperando muito aquele, mas eu estou esperando você com a sua consciência pia ressuscitada, com a sua consciência que está cauterizada, viva, resistindo às afrontas do pecado novamente. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe as más conversações corromper os seus bons costumes, como fez Diná. Tudo começa com um tem nada não. Tudo começa com isso é besteira. Tudo começa com não vejo nada demais nisso. Tudo começa com é que tu quer ser santo ou santa demais. E tu é mesmo, né? Não é que é mesmo. Isso é besteira. Isso é bobagem. Não, é porque o teu líder lá da igreja, ele fala além da Bíblia. Ele tá, um negócio lá, mas ele quer trazer mais aperto. Isso é doutrina de homem, esse negócio aí, tu não tá entendendo o negócio. Mas tu precisa, criar asa para tu voar. O diabo fala contigo, Eva, e tu não tá entendendo a voz dele. Eu vou repetir. O diabo está falando com você, Eva, e você não está entendendo que é ele. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite para nos alertar. Não deixe as más conversações corromper você. Aleluia. Aleluia. Ou você não se tocou ainda que você já está corrompida? Que você já se corrompeu? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há um ditado popular aí lá fora que diz: quem avisa amigo é. E nesta noite o amigo dos amigos, Aleluia. chamado Jesus de Nazaré, Glória a Deus. estará aqui nesta noite avisando aos seus amigos: desperta, desperta, se acorda, se acorda. Se acorda, se acorda, se levanta, se levanta, se levanta. Rejeita as más conversações, corta a aliança pagã, foge das tentações e vem para minha presença, diz o Senhor.
Vou deixar Jesus a vida adorar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Quinto ponto, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, Paulo advertiu ao jovem Timóteo acerca das paixões perigosas. Quem advertiu? Paulo. E o que é que Paulo falou para Timóteo? O seu filho na fé, a quem Paulo honrou tanto, deu tanta credibilidade àquele jovem. Um jovem mais dedicado à obra. Um novo pastor que Paulo levantou. Alguém que Paulo olhava para ele e dizia assim: o menino aqui, esse menino é cheio. Mas Paulo advertiu ele. Paulo disse: foge também das paixões da mocidade. Eu posso trazer duas linhas de raciocínio para você. A primeira é nós fugir da nossa própria paixões, da mocidade de nós, de dentro, do nosso próprio desejo. Porque tem gente que consegue até fugir de uma paixões de alguém que está tentando, mas não consegue resistir à paixão que é de dentro. Meu Deus. Foge das paixões da mocidade. A outra linha é quem está em volta de você. Qual é a influência que essa pessoa está tendo sobre você? Você já notou isso? Qual é a influência de pessoas que estão em volta de você está tendo sobre a sua vida? Qual é a influência? Não interessa se é um patrão ou uma patroa. Não interessa se é um aluno de colégio, um professor ou uma professora. Não interessa se é um irmão que senta ao lado na igreja. Não interessa se é um primo, se é um irmão, se é quem lá que for. Eu quero saber o nível de influência que esta pessoa tem na sua vida. Meu Deus. É isso que está aqui como ponto principal. Então Paulo disse: foge das paixões doentio, do desejo da mocidade. Mais adiante, José, irmão de Diná, sofreu assédio sexual da parte da mulher de seu senhor, Potifar, mas conseguiu fugir das garras dela. Diná não conseguiu fugir do assédio de Siquém, príncipe daquela terra. Então a gente vê a história de José em Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 12. E Diná no capítulo 34, versículo 1 ao 2. Presta atenção. Estamos falando de dois irmãos. Diná foi vencida pelos desejos da paixão. José fugiu. Diná deu ouvido. José não deu ouvido. Diná queria se deixar se elevar. Deixou ser influenciada pelas moças pagãs. José tinha uma aliança e um pacto com Deus. Sabe o que é que define? O que é que define a diferença de José para Diná? É que Diná não tinha a mesma aliança que José tinha com Deus. Diná não estava na mesma fé que seu irmão José estava com Deus. Enquanto Diná caiu com facilidade, José resistiu e fugiu. Diga a seu irmão assim nesta noite: resista e fuja como fez José, mas não seja influenciada como fez Diná.
Aleluia. Cadê o José aqui nesta noite? Glória a Deus. E as Diná? Aleluia. Deus. Glória a Jesus. Se você está resistindo à tentação, se você está fugindo da tentação, se você está vencendo os desejos carnais, você está na mesma fé que José. Mas se você está sendo influenciada ou influenciado, está deixando alguém manipular você, e você já está decaindo espiritual, você está na mesma ligação que Diná. Aleluia! Glória a Deus! E quem Deus se agradou mais? Você vê que o histórico desta menina calou-se. Mas você sabe da história de José, que Deus colocou ele para ser o governador do Egito. Aleluia. Então tudo vai depender da nossa fidelidade a Deus. Aleluia. Aleluia! Oh, glória! a Deus. Pode aplaudir ao Senhor e dar glória ao seu nome. Aleluia. Tudo vai depender da nossa fidelidade a Deus. Seguir a Deus. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Dizer que está com Deus, que tem aliança com Deus, que faz parte de Deus, sem fidelidade, não dá. Deus não aceita. A pessoa tem que ser fiel. Mas eu conheço um pouco de Deus. Mas todos os dias eu estou lá no pé da minha cama, dobrando o joelho e falando um pouquinho com Deus. Estou no trabalho, estou falando. Estou ali. Eu sei que Deus está comigo. Mas o que o Espírito Santo pergunta a nós nesta noite aqui é se você é fiel a Deus. Aleluia. Porque Deus não é manipulado. Deus quer ver fidelidade no Aleluia. meio do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Glória é dada ao nome de Jesus. Aleluia. Quanta gente aí tem só o nome. Diz que é, mas não é. Diz que faz, mas não faz. Diz que está, mas não está. Porque Deus, Ele procura fidelidade no meio do seu povo. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sexto ponto, em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, esse apóstolo advertiu sobre o perigo de os jovens se apegarem às coisas do mundo. Aí ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Vamos fazer uma reflexão aqui nesta noite. Onde é que está o nosso coração? E quando eu estou falando coração, não é esse que pulsa o sangue. Eu estou falando o coração do centro das emoções, que nos faz tomar decisões. Aleluia. Não ameis o mundo. Amar mais o mundo do que a Deus é traição a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Amar o mundo mais do que a Deus é traição a Deus. Não devemos amar as coisas do mundo, nem o que no mundo há. Agora, por quê?
Porque o que existe no que tem no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Vou repetir: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas o mundo passa com as suas paixões. Mas os que faz a vontade de Deus permanece para... O mundo vai passar, irmão. Ó. Ei, aquela amiguinha lá que te influencia para viver nas trevas, vai passar. Aquela pessoa que te aconselha dizendo isso é bobagem, isso é besteira, tu pode usar isso, usar aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. Essa pessoa vai, esse conselho vai. O mundo passa com as suas paixões, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A questão é, você ainda faz a vontade de Deus? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! E eu quero concluir nesta noite dizendo: Diná possuía 12 irmãos que poderiam servir como verdadeiras muralhas para proteger e impor respeito aos pretendentes a ela. Nada disso, porém, adiantou. Na primeira vez que a moça teve a oportunidade de sair um pouquinho para conhecer as filhas da terra, ela se contaminou com as práticas libertinas delas. Que possamos aconselhar as nossas moças a evitarem a influências negativas que pessoas que não temem a Deus. Vou repetir isso aqui, viu? Aleluia! Que possamos aconselhar as nossas moças a evitarem as influências negativas de pessoas que não temem a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, Paulo aconselhou ao jovem Timóteo, dizendo: a ninguém ponha precipitadamente as mãos, nem participe de pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Aleluia. E qual o resultado disso tudo? Conserva-se a ti mesmo puro. Aleluia. Aleluia! Guarde a sua pureza. Glória a Deus! Glória a Jesus. Guarde a sua pureza. E reveja as suas alianças. Aleluia! Podemos ficar de pé nesta noite. Glória a Deus.